Amém. Glória a Deus. Tem gente feliz com Jesus aí nessa manhã? Amém. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: irmão, esse é o ano do jubileu. Amém. Irmãos, nós estamos encerrando hoje. Hoje é o nosso último dia dessa série de mensagens. Essa é uma palavra que Deus trouxe para nós no ano passado. E nós estamos perseguindo, orando essa mensagem. Já no ano todo nós temos orado Isaías 61 aqui na sala de oração, nos inícios do culto, e agora nós trouxemos, o ano passado eu terminei o ano com uma mensagem sobre Isaías 61, e no todo o decorrer do ano de 2025, nós temos trago outras mensagens que têm a ver, porém, agora em agosto, nós entramos mesmo no texto de Isaías 61, para olhar aquilo que o texto está dizendo nas suas entrelinhas, e aqui Deus tem abençoado poderosamente a nossa vida. Cremos realmente numa palavra, que essa é uma palavra profética de Deus a nós, é uma palavra que está ecoando no nosso coração. Eu não sei você, mas eu, lá, no íntimo, pessoal, isso tem crescido, muito, e abençoado a minha vida primeiro, pessoalmente, o Léo, e essa mensagem tem enriquecido meu coração, aquecido meu coração, e lá em casa eu tenho visto isso, e tenho visto na vida de alguns que estão mais perto, mas eu creio que não é apenas para alguns, mas que essa é uma mensagem a todos nós, amém? E que isso realmente venha a aquecer os nossos corações. Então hoje é um dia de conclusão, e quando nós fizermos isso como igreja, começarmos uma série de mensagens, formos concluir, irmãos, eu queria pedir, para que você realmente viesse primeiramente, estivesse presente para isso, mas que nós possamos entender aqui que é palavra de Deus para nós, amém? E são dias, não é porque tem balão, a gente vai ficar fazendo, dia especial, então a gente vai colocar balão na porta, raio, não sei o que e tal, para dizer que é um dia especial. Não, a gente não vai fazer isso, mas é um dia onde nós queremos inclinar os nossos ouvidos para ver a conclusão ou a continuidade que Deus vai fazer na nossa vida, entendeu? A nossa expectativa não está nos apetrechos, as nossas expectativas estão em Deus. Fez sentido? Tem gente aí comigo? Então, senão a gente começa a substituir os apetrechos, ao invés da palavra, ao invés daquilo que Deus está comunicando com a gente. E isso não é o que nós queremos aqui cultivar na nossa casa, amém? Então, que você tenha expectativa, cara, hoje é o dia que nós vamos concluir uma mensagem e Deus vai falar conosco, entendeu? Então a expectativa de ouvir a voz de Deus, é uma expectativa de nós discernirmos o que Deus está falando conosco aqui, para que a gente aplique isso na nossa casa, na nossa família, e isso é igreja, entendeu? Igreja é essa eclesia que Paulo, Jesus fez, depois a gente vai ver Paulo dando ali plantações de igreja, e é esse sentido, a igreja é esse lugar onde nós ouvimos a voz de Deus, e executamos a voz de Deus aqui na terra como é no céu. Tem gente aí? Então nós estamos querendo, então esse, entendeu o desejo? O desejo não é de ouvir alguém famoso, o desejo não é ouvir alguém que está vindo aqui tocar e é especial. E aí eu sei que a gente tem artimanhas no meio cristão para atrair gente. Então a gente traz um especial lá, parece que é um Avenger, e traz o cara para que a igreja encha. Irmão, a nossa expectativa não é essa. Tudo bem a gente ter irmãos especiais, mas nós não vamos querer estar porque veio um irmão especial. A gente quer porque Deus vai falar conosco. Nós queremos porque queremos viver igreja. Nós queremos ouvir a voz de Deus e obedecer. É isso que diferencia nós como povo de Deus. Tem gente aí? Amém ou não amém? Então eu estou com muita expectativa da palavra que Deus vai comunicar a nós hoje, e que isso realmente ecoe no nosso coração e traga profundas mudanças na nossa vida, família, igreja, quem sabe, cidade e nação, Então esse é o desejo e é o fim da eclésia, o propósito da eclésia é esse, da igreja é esse, amém? Amém ou não amém? Então glória a Deus. Tem gente comigo aí? Então hoje é um dia especial,
conclusão e nós queremos fazer algo diferente aqui. Então a gente já teve, hoje é a 5ª mensagem, ó que mês bom para fazer série de mensagem, né? Agosto parece que encaixou com uma luva, né? Mês grande, então dá para fazer umas 5 mensagens, né? Então tá muito bom para isso, né? Cadê a Raquel? A Raquel tá na salinha, né? A Raquel falou que, né, numa das reuniões que a gente estava aqui orando, ela falou que agosto era um mês de desgosto, né? Aí falando que era conhecido popularmente, né? Ela falou que a gente vive diferente isso, né? Então, para nós é o mês do agosto de Deus, né? Então, assim, tem sido coisa boa e concluir aqui. Irmão, o que a gente vai fazer hoje? Então, nós pregamos, hoje vai ter a 5ª mensagem pregada, mas nós já ouvimos, a primeira mensagem foi sobre o ano do jubileu, onde nós ouvimos o que é o ano do jubileu. Então, o ano do jubileu, essa promessa, né, e está lá, Levíticos capítulo 25, Isaías 61, Deus traz isso, né, numa forma profética ali, e a gente entendeu, né, e nessa primeira mensagem, o que era o ano do jubileu. Então, o que acontecia no ano de jubileu. E esse ano do jubileu, quando em Levíticos 25 foi colocado por Deus, era um ano onde a terra descansava, onde restaurava bens daqueles que tinham perdido, era onde dívidas eram pagas, né? Então tinha pessoas lá que estavam dentro do povo de Israel, se tivesse cheio de dívida, era um ano onde ia ser perdoado todas as dívidas, então não ia ter dívida nenhuma mais, né? Então tudo, imagine só você, tudo perdoado, né? Tanto com pessoas, quanto economicamente, tá? Perdão total, um perdão completo, holístico, atinge tudo, né? Então o jubileu, ele era esse ano, né? Que trazia muita esperança, paz, restauração, fé e grande celebração, por isso o jubileu, que vem de júbilo, né? Então um júbilo, que é um grito retumbante, grande celebração, isso gerava grande expectativa e esperança dentro do povo de Israel, amém? Então nós ouvimos essa primeira mensagem e falamos sobre, então, nós entendermos essa mensagem que Jesus disse que ele cumpriu lá em Lucas 4, hoje se cumpriu isso, então nós viemos com 3 aplicações ali, uma que era para nós recebermos o ano do jubileu para a nossa vida. Então, primeiro, eu preciso receber isso, receber, não é, né, aí você fazer paz com isso, porque alguns falam de receber, aí já começa, meu Deus, o que é esse negócio, fica meio desconfortável. Irmão, não é um passe, né? Então, não é receber um passe, né? Não é nada disso, mas você receber pela fé aquilo que Jesus está comunicando para nós, e ele está falando que ele é o jubileu lá em Lucas 4, que é receber pela fé Cristo na minha vida. Então eu receber a mensagem do Evangelho e me apropriar que Ele é a minha salvação, Ele é o meu perdão, Ele é aquele que me sara, que me cura, é Ele, amém? Então Jesus é o jubileu, e a gente entrou com essa primeira parte de receber para a nossa vida, primeiro para a minha vida, depois para a minha família, depois para a minha igreja, né, minha cidade e a minha nação. Então eu estou recebendo isso. E aí a gente usou uma outra palavra sobre nós proclamarmos, que está lá no texto, proclamar o ano da bondade do Senhor. Então a gente começou a aplicar isso. Então a importância da palavra e de nós proclamarmos. Então vou proclamar essa mensagem para mim. Eu vou proclamar essa mensagem para a minha família, eu vou proclamar essa mensagem para a minha igreja, eu vou proclamar para um amigo, eu vou proclamar para a minha cidade, eu vou proclamar para a minha nação, amém? Então o poder da palavra proclamada. Então Deus criou todo o universo por intermédio da palavra, e a gente está trazendo isso, então queremos proclamar essa mensagem, proclamar esperança, sermos o portador da paz, da restauração, amém? Proclamação. E por último, ali na primeira mensagem, nós falamos sobre transmitir. Então eu recebi, me apropriei da mensagem, comecei a proclamar a mensagem, agora eu vou transmitir a mensagem. Então, em vez de eu ficar carregando para mim apenas, proclamar para a minha vida, eu vou transmitir a outros, que esse é o que Jesus fez. Quando Jesus recebeu isso lá em Israel, ele saiu dali daquela sinagoga naquele sábado, e ele estava transmitindo para todo mundo a alegria do Espírito, a vida do Espírito, libertação, cura, restauração, as boas novas. Então não parou nele, amém? Então esse é o jubileu, né? Então esse é o ano do jubileu. Então aqui eu queria
trazer um testemunho dessa primeira mensagem, de alguém que participou. Receba aí com alegria o Gustavo. E o Gu vai falar um pouquinho para nós daquilo que foi essa mensagem na vida dele. Bom dia, Deus abençoe em nome de Jesus. E essa mensagem foi muito especial para mim, assim, no meu coração, porque eu lembro que quando o Léo trouxe Lucas 4, falando que Jesus estava lendo Isaías 61, e ele para naquele instante. Eu lembro que ele até falou do episódio lá do The Chosen, e realmente depois eu fui assistir também para olhar assim, não para duvidando, mas porque eu queria ver como que eles estavam representando. E eu assisti lá essa parte, e assisti o episódio todo lá, e aquilo me chamou muita atenção, porque junto com o episódio, a proclamação de Jesus naquele momento, o Léo também trouxe algo sobre nós recebermos, e ele usou a palavra apropriar. Então, de nós nos apropriarmos da obra de Cristo, né, a gente escolher receber do ano da bondade, do perdão das dívidas, de um novo de Deus. E eu lembro que, para mim, tudo isso, todo esse combo me impactou muito, né? A palavra, ela realmente acertou o meu coração, e eu decidi me apropriar dessa palavra na minha vida, na minha casa. Então, eu lembro que durante as semanas depois, frequentemente vinham pensamentos ruins, né, de que não vai dar certo, pessimismo e várias outras coisas, mas durante a semana eu lembrava dessa palavra, eu lembrava daquilo que o Léo trouxe, e eu decidi a me apropriar da verdade bíblica. Então, meio que internamente eu proclamava que não, é o ano aceitável do Senhor. Então eu escolho me apropriar do perdão, eu escolho me apropriar da novidade de Deus na minha vida e viver coisas novas com o Senhor a partir de então. E também, depois disso, a gente fez alguns evangelismos de sábado, e para mim foi o tempo de eu poder também transmitir. Então, além de me apropriar, receber, proclamar lá em casa também, que a gente fez a proclamação do texto, oramos o Isaías 61 durante a semana. Também foi uma oportunidade de ver isso acontecendo na vida de outras pessoas, essa transmissão. E não só nos evangelismos, mas também lá na chácara, onde a gente passa lá a maior parte do tempo, também proclamando sobre pessoas, sobre a minha esposa várias vezes, sobre algumas pessoas que eu lembrava de falar, cara, eu preciso também proclamar essa palavra sobre a vida das pessoas. Então eu comecei mesmo a proclamar o ano da bondade de forma tão simples, mas com o coração cheio de fé, de que a palavra ela ia gerar vida na vida dos meus irmãos, e foi isso que eu vi acontecer, né? Simplesmente a palavra entrando e Deus trazendo a consciência e despertando o coração dos meus irmãos também. Então, para mim, essa mensagem foi transformadora, assim, pessoalmente, no meu interior, e na forma como eu lido também de forma externa. Então, grato a Deus pela vida do Léo, pela vida de Jesus. Então, é isso. Deus abençoe, gente. Amém. Amém. E essa foi a primeira palavra, né? Depois, nós tivemos uma segunda mensagem, né? No segundo domingo de agosto, que nós falamos sobre a importância da consagração e dos votos. Então, diferentemente da primeira mensagem, entendemos o que é o jubileu. A palavra de Isaías, ela começa falando, o Espírito do soberano, o Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. E aí ele está falando sobre o ungido, que é também a mesma palavra que significa ali usada para Messias, que é o ungido de Deus, né? E Jesus, quando ele entra naquela sinagoga no sábado e proclama Isaías 61, ele está vindo de um período de consagração. Jesus está vindo do deserto, onde ele te retira, e ele é direcionado pelo Espírito. Não foi Jesus só, eu quero ir lá ter um tempo com o Pai. Não, foi o próprio Espírito Santo direcionando Jesus para onde? Para o Então não é sempre que o Espírito Santo vai te levar por águas calmas e tranquilas. O Espírito Santo levou Jesus para onde? Deserto. E o deserto como esse lugar de
consagração ou purificação. Nem todo deserto é obra do Satanás na sua vida. Na verdade, o deserto, na Bíblia, toda vez que ele está aparecendo, é obra de Deus, nunca é do Satanás. É a turma aí fica pregando, e a gente já ouviu um monte de mensagem falando que Deus vai te levar do deserto, né? Irmão, né? Se Deus está nos levando para o deserto, é porque Ele está querendo nos refinar. Ele está querendo nos preparar. Ele está querendo nos consagrar, que é tirar as impurezas e colocar mais da vida dele ali, né? Então Jesus, mesmo ele sem pecado nenhum, foi levado ao deserto pelo Espírito, e ali ele passou 40 dias de jejum e oração. E aí Jesus passa esse período de 40 dias numa consagração mais intensa. E após aquele período, Jesus, o texto está dizendo que Jesus foi levado cheio do Espírito ao deserto. Jesus ele sai no poder do Espírito do deserto depois de 40 dias de jejum. Então a consagração, ela traz algo a nós, ela nos faz experimentar mais de quem Deus é. No período de consagração, ele é um período onde nós nos diminuímos, nós afligimos a nossa carne, que muitas vezes, o que está acontecendo conosco como filhos de Deus? Irmãos, a nossa carne está indisciplinada. O porquê que tem muita briga dentro de casa, marido com esposa, mãe com filho, filho com pai, é porque a nossa carne está falando muito alto. É porque nós estamos mais na vida da carne do que na vida do Espírito. E a obra da carne, ela é divisão, ela é contradição, ela é briga, ela é rincha, é inveja, tem um monte de coisa da obra da carne. Você está entendendo, senhor não? Então a gente se converteu, entregamos a nossa vida para Jesus, estamos lá vivendo com Ele, mas a nossa carne não se converteu. E a realidade é que a nossa carne nunca vai se converter. Por isso que nós precisamos viver consagração. Uma vida consagrada ao Senhor, é uma vida dedicada a Ele, onde nós escolhemos, não é Deus que precisa de mim, é eu que preciso dEle. Faz sentido? Então o ato de eu fazer jejum, irmão, não é para Deus me dar carro. Para fazer jejum não é para Deus me dar a faculdade, me dar um namorado, me dar a esposa, me dar o filho, não. Não é para eu barganhar com Deus. O meu jejum, a minha consagração não é para Deus mudar ou me dar o que Ele quer, ou o que eu quero. Não é greve, entendeu? Greve de fome, onde a gente fica, não vou comer porque eu quero isso do governo. Isso é greve, entendeu? Não é isso, Deus não funciona assim. Agora, Léo, por que então a gente vai se consagrar? É porque quando eu me consagro, eu me transformo, entendeu? É Deus que me transforma, eu não tenho, a minha consagração não muda Deus, mas quando eu me consagro, é Deus que me muda. Então, eu deixo de desejar a minha carne e começo a desejar mais do Espírito. Então, o poder da consagração em nós, ela vai nos limitar a nossa voz, vai abafar o nosso eu, dizer não para a nossa carne e dizer mais sim para o Espírito. Então, isso vai nos fortalecer. Eu lembro uma certa vez que eu estava com um aluno de uma escola nossa, e a gente estava correndo, né? E aí eu lá fazendo 5 quilômetros, ele fazia, antes de vir para cá, ele fazia faculdade de Educação Física. E eu correndo mais de 5K ali, né, correndo com ele, e eu conversando, conversando com ele. E aí chegou uma hora que ele ficou quieto, né? Ele começou, né, assim, e ele era magrinho, eu mais gordinho, mas ele não estava conseguindo acompanhar o gordinho, né? E aí, no meio da corrida, ele começa a me perguntar, falou assim, Léo, deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu falei, pode perguntar. Eu falei, por que, cara, que eu sou crente já desde criança, né, vou na igreja e tal, mas eu tenho muito problema nessa minha vida, em tal área, né, da minha vida aqui, a área de sexualidade. E eu tenho problema com isso, cara, tenho problema com masturbação, tenho problema com pornografia, tenho problema com isso. E eu não consigo vencer. E aí eu olhando para ele naquela corrida, eu falei assim, cara, sabe por que você não está conseguindo vencer? Porque é igual aqui, ó, eu estou correndo, você fez faculdade de Educação Física, eu não fiz nada, né? Só que aqui eu estou correndo há mais tempo. Eu estou treinando há mais tempo. Eu, né, tenho o hábito de correr, né, de vez em quando eu saio correndo mesmo, gordinho, né? A minha resistência física para distância, ela é boa, né? E eu só retomar que o negócio volta, né? E eu estou mais preparado. Então, o que está acontecendo com você é que a sua carne está mais forte
do que o seu espírito. Então, se você não fortificar seu espírito, você não vai ter uma condição física e espiritual para vencer a sua vontade carnal. Então, toda hora a sua carne te vence. Entendeu? E aí a vida fica um looping, e não para mais de ter crise em cima de crise, porque sempre a carne triunfa sobre o espírito. Você está entendendo ou não? Então, a importância da consagração, Deus coloca, Ele coloca votos, lá na Bíblia, a gente vê Levíticos 27, um capítulo inteiro sobre votos de consagração. A gente vê Números, né, a capítulo 6, né, falando sobre o voto do nazireado, uma consagração mais intensa. Então, não é, quando eu me consagro ao Senhor, eu vou experimentar de um poder de Deus, que vai se aperfeiçoar primeiro nas minhas fraquezas, vai me fazer viver mais a vontade do Senhor do que minha vontade carnal. Quem está me entendendo? Então vai permitir que eu viva mais os sonhos de Deus do que os meus sonhos. Entendeu, irmão? Um sonho onde muitas vezes os nossos sonhos eles são cheios de vaidade, cheios de inveja, cheios do fruto da carne. Então, quando é entre o meu sonho e o sonho de Deus, você não precisa nem ter dúvida. Você tem que morrer os seus sonhos e viver os sonhos de Deus. Os sonhos de Deus são melhores, entendeu? Maiores, são muito bons, entendeu? Porque é Deus, nele não tem pecado. Os nossos sonhos, ele tem uma mistura de pecado e às vezes alguma coisa de Deus, entendeu? Agora os de Deus não, é purificado, 100%, porque veio dele. Quem está me entendendo? Então a consagração vai te levar para esse caminho, vai fazer você alguém mais fácil, vai te preparar para você ouvir com mais facilidade a voz de Deus, amém? Então nós queremos ver aqui uma igreja, não é um grupo de pessoas, um ou dois, não, é uma igreja que escolhe voluntariamente, porque não é obrigado. Você não jejuar, não é pecado, irmão, não é pecado você não jejuar. Jesus, quando ele falou sobre jejum, lá em Mateus, no Sermão do Monte, ele falou, quando jejuares? Então ele não está falando, vocês têm que jejuar, não, ele está falando para os discípulos, quando vocês jejuarem, entendeu? Isso pressupõe que Jesus já esperava que os seus discípulos jejuassem, quando vocês forem jejuar. Então ele ensina como deve ser, mas ele fala quando vocês jejuarem, mas não é uma ordem, não é um mandamento. Então nessa vida de consagração, se você não fizer, Léo, eu não jejuo com frequência, eu não escolho fazer isso aí, eu não tenho dificuldade, eu não quero, enfim. Irmão, eu não vou perder com isso. Deus não vai perder com isso. Quem vai perder com isso é você, é tu e a sua casa. Entendeu? É nesse sentido. Quem jejua, experimenta de algo que quem não jejua, não experimenta. Quem se consagra, experimenta de algo que quem não se consagra, não experimenta. Entendeu? Então, por isso que nós trouxemos essa segunda mensagem, falando de Isaías, sobre a importância da consagração e dos votos. Fez sentido? Amém? Então, aqui a gente queria ouvir uma segunda pessoa que tem um testemunho aqui sobre isso, né? Do que aconteceu na vida dela, ouvindo sobre essa segunda mensagem. Suzana, receba a Suzana com alegria. Bom dia novamente. Para mim foi muito especial ouvir sobre isso, porque acho que umas 2 semanas antes, mais ou menos, dessa mensagem, eu estava fazendo meu devocional em casa e eu estava lendo exatamente esse texto de Gálatas, que fala sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. E lá nas obras da carne, tem uma obra da carne que se chama ira. E isso caiu bem forte no meu coração, porque eu sou uma pessoa que tem um temperamento um pouco forte, né, o tal do colérico, né? E aí eu sempre me irei muito fácil com muitas coisas, sempre tive muito problema com a ira, sempre tive brigas desnecessárias, ofensas desnecessárias, porque eu deixava a ira me levar em vários momentos. E quando eu li isso lá no texto de Gálatas, que a ira é uma obra da carne, está junto com vários outros pecados lá terríveis, aquilo caiu muito forte dentro de mim, porque era muito fácil me apegar com outro texto lá de Efésios que fala ireis e não pequeis, né? Então eu meio que me acomodava nisso, tudo bem, estou irada aqui, mas eu não estou pecando, não vou ofender ninguém, não vou brigar nem nada, mas aquilo estava dentro de mim, e aquilo era uma obra da carne.
E a palavra começou a me confrontar nesse sentido naquele dia, né? E eu lembro que isso foi muito forte para mim. Eu comecei a me arrepender, comecei a buscar o Senhor. Eu falei, eu não quero ter uma vida que produz obra da carne, eu quero uma vida no Espírito, né? E eu preciso de caminhar de acordo com o Espírito e ser governada pelo Espírito, inclusive nas minhas emoções. Eu não sou escrava desse temperamento, né? E eu comecei a orar por isso. E aí a gente veio e teve a mensagem da consagração e da importância dos votos. E essa mensagem, eu lembro que o Léo falou sobre uma paixão violenta, ele falou sobre o voto do Nazireu, sobre lugares que a gente acessa em Deus, que só quem se consagra acessa, que é uma realidade que está acessível para todos, mas é só quem quer, quem se consagra, quem decide, que consegue acessar essa realidade com o Senhor, né? E aí eu comecei a falar assim, é isso que eu preciso, é isso que eu quero, né? Então eu preciso me consagrar ao Senhor, né? E eu quero acessar essa realidade, né? Mas o mais importante para mim, o mais marcante nesse dia, foi quando ele falou que existe uma expectativa no coração de Deus. Não é uma ordem que a gente jejue, não é uma obrigação, mas existe uma expectativa. Né? E eu falei assim, Senhor, eu quero corresponder à sua expectativa. Né? Então, eu quero ser alguém que corresponde à sua expectativa, mais do que vencer a ira, mais do que vencer os meus pecados, mais do que eu morrer para a minha carne, eu quero corresponder à sua expectativa. E se isso é uma expectativa do seu coração, eu quero caminhar assim. Né? Eu quero ser uma pessoa apaixonada pelo Senhor, não quero ser uma pessoa acostumada com a minha realidade ou acostumada com as mesmas coisas, mas eu quero estar apaixonada e eu quero experimentar disso nos meus dias, todos os dias. Né? E eu comecei a buscar o Senhor nesse sentido, né? Eu comecei a me consagrar mais, comecei a jejuar mais, a orar mais, a buscar mais o Senhor. Né? Eu lembro que até essa semana, já especificamente, eu fui fazer meu devocional lá em Isaías 61, eu não sei vocês, mas eu estou morando nesse texto. Né? E aí eu parei no primeiro versículo, né? Não parei no primeiro, quando fala, o Espírito do Soberano Senhor está sobre mim porque Ele me ungiu. E eu não consegui avançar. Eu fiquei, não sei quantas vezes eu li esse versículo e começou a vir muito forte sobre mim, sobre essa necessidade da unção, né, de ser ungido, né, pelo Senhor. Né? E aí eu comecei a me consagrar nesse sentido, e as minhas orações foram sobre isso. Comecei a pedir oração para pessoas que eu vejo que são pessoas ungidas pelo Senhor, nesse sentido. Né? E eu falei, Senhor, eu quero ser ungida pelo Senhor, né? E eu quero ser uma pessoa consagrada ao Senhor todos os dias. Né? E eu comecei a ver isso. E eu tenho experimentado algo do Senhor, que eu acho, talvez, para ficar numa linguagem mais acessível, seria talvez um multiverso, algo nesse sentido. Assim. É uma outra realidade mesmo. Né? Então, é uma outra realidade mesmo, aquilo que eu tenho vivido com Deus nos últimos dias. Né? Então, desse coração aquecido, né? E uma paixão violenta. Eu sinto que ainda está pequena, eu quero que seja mais, mas está me ferindo, sabe? Tá entrando dentro de mim essa paixão pelo Senhor, né? E eu continuo com esse coração, né? Então, se existe essa expectativa no coração de Deus, eu quero que a minha vida corresponda à expectativa do coração de Deus. Né? Eu quero que todos os meus dias correspondam à expectativa do coração dele. Né? Eu quero ser uma pessoa que tem um estilo de vida consagrado ao Senhor. Né? E simplesmente assim, eu vou desfrutar de muitas bênçãos, mas não só pelas bênçãos, mas pela maior bênção, que é corresponder à vontade dele. Né? Então, ele deu acesso, né? Mas ele falou assim, se você quiser, você vem. E eu estou aqui, eu quero, né? Então eu quero tudo. Né? Então eu quero ter esse coração apaixonado pelo Senhor, essa paixão violenta pelo Senhor e uma vida consagrada ao Senhor, custe o que custar. Né? Então, independente da situação, das circunstâncias, eu quero que a minha vida seja uma vida de consagração, porque é uma expectativa do coração dele, e eu sou apaixonada por ele. Né? Então eu quero agradar o coração do Senhor, me consagrando para ele todos os dias. Então esse é o meu testemunho. O interessante é que Paulo, em 1 Coríntios, ele vai dizer sobre 1 Coríntios 7,35, sobre consagração, né, se consagrar ao Senhor de uma forma sem nenhuma distração. E aqui a aplicação né, dessa mensagem foi o que tem te distraído, o que tem te roubado do Senhor. Eu ali, naquele dia, foi quando eu tinha cortado e raspado a minha careca, né, onde eu estava percebendo que tinha alguma vaidade no meu coração com a meia dúzia de cabelo que eu tinha, né? Então, assim, tinha alguma coisa que a minha aparência ainda estava importando para mim, né? E eu falei, Deus, eu não quero ter nenhuma distração, como o texto bíblico está dizendo. Claro que aqui a gente está vivendo outras coisas também, não é só o cabelo, né? Mas aquilo, está testemunhando com o Gustavo, né? Foi libertador, né? Eu me senti mais leve a hora que eu passar a maquininha, eu falei, meu Deus, glórias, né? Então, assim, uma liberdade no Espírito, e isso é o que Deus quer que a gente experimente. Ele quer nos trazer uma liberdade. Às vezes, o que está te aprisionando é uma rede social,
Às vezes o que está te aprisionando é um tipo de pensamento, é um relacionamento, é uma amizade. Às vezes a amizade está fazendo mal para nós e a gente está apegado a isso. Às vezes, né, tem coisas que a gente está fazendo de tradição, mas é uma tradição pecaminosa. E tantas coisas que têm me distraído, entendeu? E Paulo está dizendo que a consagração é uma vida total de consagração ao Senhor, sem nenhuma distração. Então a aplicação aqui é, o que tem me distraído? O que tem roubado o meu coração de Deus? Eu não quero que nada esteja entre mim e o meu Senhor. Você está entendendo, senhor ou não? Então aqui a gente aplicar e viver isso. A terceira mensagem de domingo, né, o terceiro domingo que nós pregamos, quem lembra? Qual foi? Recebendo o óleo da alegria. E essa mensagem, recebendo o óleo da alegria, ela está lá no meio de Isaías 61, falando sobre óleo de alegria em vez de cinzas. E aí ele fala sobre vestes de louvor em vez de espírito deprimido. Irmãos, quantas situações na nossa vida que não nos deixa deprimido. O quantas situações que não afligem as nossas emoções, nos deixa mal, nos deixa apático, às vezes deixa a gente triste, vontade de fazer um prato de brigadeiro, comer na frente de um filme, comendo uma pipoca e a vida acabar ali, né, num prato de brigadeiro com a pipoca, né? Quantas coisas, né? Às vezes na criação do filho, o filho não obedece, acorda de madrugada e faz isso, aquilo, e não é uma vez ou outra, é todo dia, né? E essas coisas, essas situações, às vezes no trabalho, às vezes lá na chácara, às vezes alguma coisa com a família, com o irmão, enfim, coisas que nos trazem tristeza, coisas que nos afetam emocionalmente. Quantos aqui já passaram por isso, né? E Israel estava num período de cativeiro babilônico, né? Um período de grande tristeza, perdeu casa, perdeu terreno, perdeu a esperança da vida, né? E aí Deus promete para eles óleo de alegria, e esse óleo da alegria apontando para Cristo, ele envia o óleo de alegria, que é o Espírito Santo como o Consolador. E Isaías 61 fala sobre o consolo, a consolar aqueles que choram. Jesus, ele veio e enviou o Espírito, que é o Paracletos, o Consolador. E Jesus recebeu o óleo de alegria, como diz em Salmos 45 e como diz em Hebreus 13. Ele recebeu um óleo como seus companheiros não receberam. Então Jesus recebeu, e nele nós temos óleo de alegria através da pessoa do Espírito. E esse óleo do Espírito, o óleo da alegria, né, e a gente vê em Israel, esse óleo da unção, o óleo presente no dia a dia de Israel. E muitas vezes nós não estamos nos apropriando ou recebendo esse óleo de alegria. E essa terceira mensagem, ela vem para trazer a vida de Paulo como exemplo também a nós. Que Paulo declara, o apóstolo Paulo fala que ele aprendeu, diga comigo aí, aprendeu. Ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer circunstância. Irmão, é toda e qualquer circunstância. É com o filho dormindo e com o filho acordado, entendeu? É com dinheiro na conta e também sem dinheiro, entendeu? É uma vida com trabalho ou sem, com namorado ou sem, com casamento, né, bem ou casamento mal, é contente. Mas Léo, da onde essa alegria de Paulo? Por que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer circunstância? Porque ele continua o versículo. E ele fala, né, a continuidade do versículo é: tudo posso naquele que me... Então a força de Paulo não era da circunstância, não era o Pix que deixava Paulo alegre, não era o relacionamento, não era tudo tá bem, entendeu? Era o sem, tudo posso naquele que me fortalece. Então Paulo está dizendo que a força dele vinha de Deus, a alegria dele vinha de Deus. Então o óleo da alegria é uma alegria sobrenatural, não é uma alegria natural e nem uma alegria das circunstâncias. Quem está me entendendo? Irmão, então nós, como povo de Deus, e essa é uma promessa a nós
nós temos uma alegria que é além das circunstâncias. Nós podemos estar em guerra e receber alegria sobrenatural. Nós podemos estar em luta e receber a alegria do Espírito. E assim como Esdras declara que a alegria do Senhor é a minha força. Você está entendendo, senhor, não? Então é a alegria de Deus, essa alegria sobrenatural, que vai suscitar força em mim e em você, em nós como povo de Deus, para avançar, para obedecer ao Senhor, para poder cuidar da nossa casa, para poder trabalhar, executar a vontade do Senhor nos nossos dias. Então é através dessa alegria do Senhor. Então a gente precisa entrar nesse lugar de apropriar dessa mensagem e receber isso pela fé. Tem gente aí? Sim. E aqui nós temos um terceiro testemunho aqui, que é do Ulisses. Receba o Ulisses aqui com alegria. Com óleo da alegria, irmão. Vamos lá, óleo da alegria. Bom dia. Bom dia, irmãos, tudo bem? Eu queria contar um testemunho, né? Logo após que o Léo pregou, no dia seguinte eu já comecei a aplicar, né? Porque algo que a gente tem aprendido, que muito mais do que ouvir um sermão, é viver o sermão todos os dias, né? E eu falei, cara, eu preciso começar a aplicar, né? Não que eu não estava aplicando antes, mas eu falei, eu preciso ser mais incisivo nisso e começar a aplicar ainda mais. E logo no dia seguinte, toda manhã, quando eu ia fazer meu devocional, eu começava já abrindo Isaías 61, eu começava meditando na palavra, assim como a Suzana, todo dia meditando Isaías 61 e sempre numa porção e orando, e eu comecei realmente a orar, pedindo para que viesse mais a alegria do Senhor. Durante a pregação do Léo, um aspecto que me chamou a atenção, né, alguns aspectos, foi que há uma substituição, né? Não é tipo assim, a alegria, tô triste e vai vir a alegria, mas há uma substituição de algo que está ruim e Deus vai colocar algo novo, né? A alegria do Senhor na nossa vida. E todo dia eu orava e clamava por isso, eu falava assim, Deus, por favor, eu preciso do Senhor. É com o Senhor que eu vou ser forte agora, né? Com a alegria do Senhor que eu vou ser forte. E todo dia orando e pedindo por isso, e como o Léo falou, eu entendendo mesmo que a alegria não vinha por causa das circunstâncias, né? Por causa do Pix que veio, ou algo do tipo, mas era vindo do Senhor mesmo. Salmos 16:11 fala, né, que na presença do Senhor, na plenitude de alegria. Então eu ficava assim, Deus, eu quero estar na tua presença para sentir a alegria do Senhor e para realmente ser forte, para conseguir encarar os desafios da semana e do dia a dia. Então, a cada dia eu fui proclamando isso e não importava como estava o dia. Parecia, se o dia acordava, né, amanhecia cinzento, acordava daquele jeito mais nublado, eu ia lá, orava e parece, cara, eu estou pronto. Parece que o dia estava ensolarado de novo. Falava assim, agora a gente vai. E não só isso, né, mas qualquer situação que vinha acontecia, eu não me abalava. Eu ficava assim, cara, dá para fazer, vamos, né, vamos prosseguindo. Mas, muito mais do que fazer isso também, de aplicar só isso na minha vida, a gente estava também com o desafio, né, de aplicar isso na vida de outras pessoas, né, de proclamar isso na vida de outras pessoas. E foi nessa semana que eu basicamente perseguia a Ellen todos os dias. Todos os dias de manhã, a Ellen chegava no escritório, eu falava assim, Ellen, como você está? E ela falava, né, e eu sempre falava assim, deixa eu orar por você, né, e eu orava Isaías 61, proclamando a alegria do Senhor sobre ela. E durante a semana, deu para perceber, né, na terça-feira, segunda-feira, a Ellen estava meio xoxa capenga. Na terça, estava só xoxa. Na quarta, já estava melhor. E na quinta, já estava radiante. E assim foi passando. Então foi muito legal que eu fui vendo essa transformação, não apenas na minha vida, mas também de proclamar na vida de alguém que estava do meu lado e que trabalhava comigo, né? E como a gente tem esse poder mesmo de proclamar a alegria do Senhor, mas também a vida, né? Isaías 61 na vida das pessoas. Então esse é o testemunho que eu queria dar para vocês essa manhã, de forma bem rápida. Aleluia. Amém, irmãos? E nossa quarta mensagem, ela foi sobre experimentando as bênçãos de Cristo. Então, em Cristo, nós temos bênçãos. E aqui no texto de Isaías 61, nós temos um conjunto ali de 15 bênçãos de Cristo a nós. Irmãos, isso aqui não é o evangelho da prosperidade. Você está entendendo, senhor não? Quando a gente tira e começa a falar da vida abençoada, bênção, 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 você vai correr atrás da bênção, e aí piorou tudo na sua vida. Mas uma coisa que eu e você precisamos entender é que dentro do evangelho do reino tem bênçãos para nós,
E Isaías 61 é um conjunto de 15 delas, que alcança a minha vida, alcança minhas emoções, alcança o meu espírito, alcança bênção material, alcança bênção social, até nacional tem bênção ali. E até bênção para gerações, que não para na minha vida, vai para a vida dos meus filhos, para a vida dos meus netos, se eu tiver. Você está entendendo, senhor não? E esse é o reino de Deus, irmão. Deus é um Deus abençoador. Quem está me entendendo? E nós falamos sobre isso, né, que tem bênçãos de Deus a nós, tem bênção do Evangelho a nós, e nós como povo precisamos aprender a experimentar das bênçãos reais que há em Cristo Jesus. Não é bênção ilusória, é bênçãos reais, é verdadeira, existe algo do Senhor para o seu povo, Ele é o Deus que nos abençoa, amém? Então essa mensagem nós falamos no último domingo, uma mensagem bem específica, bem clara. Então a gente veio caminhando aí com o texto de Isaías, e aqui eu queria ouvir o nosso testemunho dessa mensagem. Quem quer? Kaique. Até eu tinha esquecido. Eu esqueci ele também. Receba o Kaique com alegria. Eu também tinha esquecido. Eu também. Paz, meus irmãos, tudo bem? Amém. Eu acho que para mim foi de uma forma muito literal, desse tema, dessa pregação do Léo, foi de uma forma muito literal para mim essa semana. Eu experimentei de uma bênção muito, muito forte assim para mim, assim, que eu senti em mim literalmente, né? A gente estava na sala de oração. Então, venham na sala de oração, acontece muita coisa na sala de oração. Então, quem não está vindo, vem. E durante a sala de oração, eu estava muito ruim. Eu passei o dia inteiro praticamente sem força nenhuma, eu não estava conseguindo muito fazer nada, assim. Eu não estava tendo forças para conseguir fazer as coisas que normalmente eu faço. Eu estava com uma fraqueza, eu estava com muita dor. E eu não sabia o porquê, mas eu fiquei o dia inteiro bem frágil. E chegou um certo momento do dia que eu liguei para o Léo e falei, Léo, estou muito ruim, não sei se eu ia conseguir vir, eu não estava nem querendo vir na sala de oração, porque eu não estava com força para levantar mesmo da cama, né? Aí o Léo chegou lá na chácara, ele estava voltando de viagem, ele chegou, ele orou por mim, e ele declarou Isaías 61 em mim, assim, de uma forma muito poderosa, assim. Aí no momento, foi muito engraçado, no momento eu não senti nada, né? Só que ele declarou isso sobre mim, que isso ia começar a correr sobre a minha vida, né? E eu lembro que eu me arrumei, assim, com muita debilidade, assim, me arrumei, vim pra cá. E eu lembro que a gente começou a sala de oração, eu estava sentado. Eu até pedi para sentar, que eu não estava conseguindo ficar muito de pé. E a gente começou a sala de oração e foi fluindo. E teve um certo momento da sala que eu comecei a sentir como se fosse um fogo assim na minha cabeça, assim, tava pegando muito fogo na minha cabeça, assim. Eu falei, meu Deus, tá me dando febre, eu acho, tá? Nossa, não acredito, bem agora, cara, tava um momento muito gostoso, tá me dando febre agora. E eu comecei a sentir queimar minha cabeça, e isso descer pro meu corpo, assim, eu comecei a ficar, tipo assim, quente de verdade. E só que teve um certo momento que parou, do nada, assim, essa quentura parou, instantaneamente, assim. Só que aí eu continuei tocando, só que eu percebi que, tipo assim, não tava mais dando nada, não tava dando mais nada. Aí eu até virei para trás para as meninas e falei, gente, não tá dando mais. Aí eu lembro que essa alegria começou a vir sobre mim, assim, de uma forma muito, muito poderosa, assim. Eu só lembro que eu larguei o violão, assim, e comecei a pular, comecei a dançar, e coisas que eu não conseguia nem ficar de pé, né? Então, eu experimentei realmente essas bênçãos do Senhor em mim. Então, para mim foi muito especial, e eu tomei posse mesmo dessas bênçãos do Senhor para mim. Amém? Agora ele falou igual um pentecostal, tomei posse, né? Nós temos aqui da mensagem passada, nós fizemos aqui um esboço, são 2 folhas, irmão. Isso. Nós fizemos um resumo
dessas 15 bênçãos. E nós vamos entregar aí para você agora, você vai receber aí as 15 bênçãos contidas em Isaías 61. Uma delas, né, tem a ver com cura, né? E é o que o Kaique está testemunhando, tanto cura quanto alegria, né? Então essa cura física e essa alegria do espírito que ele experimentou aqui, é uma bênção que tem de Isaías, em Isaías 61, que é de Cristo. Jesus é aquele que nos sara, ele é aquele que nos restaura, é ele que nos dá alegria. Aqui tem 15 bênçãos para você orar, para você declarar, para você proclamar isso na sua casa, sobre a sua vida, a vida do marido, né? Eu tenho feito isso lá com a minha esposa, né, com a Monique em casa, orado Isaías 61 sobre a vida dela nesse tempo, pedi ontem para ela orar sobre mim também, né, e a gente tem tido essa prática e estamos aplicando essa mensagem, né, dentro do nosso contexto familiar. E aqui nós podemos fazer isso com os nossos amigos. Você vê que alguém não está bem, você ir em direção a essa pessoa, orar uma dessas bênçãos, e todas elas, irmãos, são bênçãos bíblicas, né? Então está pautado na palavra de Deus a nós, amém? Então isso daqui você pode confiar, isso você pode descansar, isso aqui você pode crer, né, que é da palavra do Senhor, né? Então a Bíblia, né, não vai nos enganar, né? Ela vai trazer mesmo clareza e luz para nós. Então aqui nós como povo de Deus, né, você pode usar o que o Kaique falou, né, como que é? Tomar posse, né? Eu falei sobre nos apropriarmos, né, da mensagem, né? Você pode se apropriar ou tomar posse, ou tomar posse, né? Ai, Deus. Amém, irmãos? Tem gente aí? Glória a Deus. E nós queremos agora, né, eu queria te dar aqui um tempo para você olhar aí as 15 bênçãos e você poder orar, né, de dupla aí, e nós orarmos aqui uns pelos outros. Você pode escolher uma, duas, três, o que você quiser, mas nós queremos fazer agora uma dupla aí para a gente poder orar uns pelos outros, amém? Fica em pé aí no seu lugar, dá uma andada aí, e nós vamos orar um pelo outro, com base em Isaías 61. Senhor Deus, nós oramos, Senhor, pela essa igreja, por cada um dos membros dessa casa. Senhor, nós oramos para que as tuas bênçãos de Isaías 61 esteja repousando sobre nós, bênçãos espirituais, emocionais, sociais e materiais, Senhor. Nós oramos, Senhor, para que a boa nova do Senhor venha sobre cada um de nós, sobre as nossas famílias, sobre aqueles que estão perto de nós, Senhor. Nós oramos por cura, por restauração, que esse seja um tempo, Senhor, onde o Senhor vai trazer liberdade sobre nós, um tempo onde o Senhor vai trazer cura física, cura emocional, espiritual, consolo para todos. Pai, nós oramos, Senhor, para que o Senhor traga óleo de alegria, para que o Senhor traga veste de louvor, um tempo de grande alegria, uma troca, Senhor, do sofrimento por honra, de tristeza por gozo, Senhor, alegria, Senhor, por louvor. Em nome de Jesus nós oramos pelo óleo da alegria do Senhor sobre essa casa. Senhor, nós oramos para que o Senhor traga sobre nós um tempo onde o Senhor vai nos fazer plantadores de justiça, onde o Senhor vai nos fazer carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a manifestação da sua glória. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor. Traga, Senhor, a bênção da restauração, reconstrução, renovo sobre nós, prosperidade e honra, dupla honra, Senhor, em vez de vergonha, bênção de uma alegria eterna, uma herança duradoura, dobrada, Senhor. Renova a tua aliança com o teu povo. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor. Leva a nossa igreja a uma estação de intimidade no Espírito, de mais paixão pelo Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos usufruir de um relacionamento profundo e intenso com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia.
Amém, irmãos? Glória a Deus. Quantos já estão se sentindo abençoados aí? Amém. Enquanto estamos finalizando aí as orações, quem finalizou pode voltar para o lugar, por favor. Eu gostaria de chamar aqui a Ellen. Receba a Ellen com grande alegria. O Gustavo foi o que mais ficou alegre. E nós vamos ouvir a Ellen também trazer aqui o impacto dessa série toda, de toda essa mensagem na vida dela. Bom dia. Eu queria compartilhar, semana passada eu compartilhei o testemunho, mas agora eu queria compartilhar do impacto mesmo desse mês, dessa série de mensagens, né, de como isso mudou a minha vida completamente. Eu já tinha falado, né, na semana passada, mas eu não estava passando por um tempo muito bom assim da minha vida, né, e eu estava me sentindo meio instável assim emocionalmente. E eu me lembro que alguns dias o Gustavo chegava e falava para mim assim: amor, você está muito pessimista, você está reclamando demais e tudo mais. E aquilo me deixava muito brava, porque não fazia sentido na minha cabeça, porque eu só estava expressando aquilo que eu estava vendo, ou aquilo que eu estava sentindo, né? E aí, eu tenho muita dificuldade de lidar quando as coisas não fazem sentido para mim, né? E realmente não estava fazendo sentido para mim. Ele falando assim, mas você tem que falar, não fala outra coisa, não fala isso e tal. Só que era o que eu estava vendo, era o que eu estava sentindo. E a minha sensação, né, quando eu estava pensando ali sobre como tentar expressar esse testemunho, era como se eu estivesse passando por um vale de ossos secos. Então, era o que eu estava vendo, né? Então, tipo assim, eu estava meio que sem esperança, e aí não bastava os problemas que eu estava passando, aí eu olhava, por exemplo, para os meus familiares, e aí parece que muita coisa de lá também vinha à tona, e isso me deixava triste, né? Me deixava desanimada. E aí eu me lembro que teve um dia específico, né? Eu não ouvi a primeira mensagem, porque eu estava lá com as crianças, e aí eu lembro que foi logo no dia seguinte, né, que eu fui ouvir essa mensagem, se eu não me engano. E eu lembro que... Não, acho que foi na semana seguinte que eu ouvi, na verdade. E eu estava assim, estava meio que sem esperança, desanimada, mas estava ali, perseverando, né? E aí eu me lembro que eu tinha passado um dia muito ruim, assim, e aí eu coloquei lá a mensagem, né, para ouvir, e eu me lembro que aquela mensagem me deu muita esperança. Tipo, eu estava muito desanimada, estava triste, não, dessa vez não por causa dos meus problemas, mas preocupada mesmo com a minha família. E aí eu me lembro que, depois de ouvir aquela mensagem, foi como se me acendesse uma luz, assim, cara, essa é a realidade que Deus tem para mim, né? E eu posso declarar isso não só sobre a minha vida, mas também sobre os meus familiares, sobre os meus amigos e tudo mais. E aí eu lembro que eu comecei a orar, né, declarando aquilo sobre a minha vida, mas também sobre a casa dos meus pais, sobre os meus irmãos. E aí eu lembro que no dia seguinte foi o dia que a gente voltou para o trabalho, e até compartilhei com o pessoal, né, que como aquilo me trouxe esperança, porque naquele dia eu acordei muito animada, eu acordei muito feliz, assim. E aquilo que o Gustavo falou sobre se apropriar daquela palavra, né? E aí isso foi logo ali no começo. Mas aí tinha dias que eu estava mais desanimada e tudo mais, e aí vinha lá na semana dos... Voltando, né? A semana dos votos também para mim foi muito especial, porque eu vi que existe mais, né, para eu acessar em Deus. Assim, o Léo falou muito sobre a gente ir além. E eu estava pensando, cara, não é porque eu estou passando por isso que eu não posso me colocar nesse lugar, né, de buscar mais o Senhor. E aí isso ficou muito marcado no meu coração. E eu já fiz mais jejuns mais radicais antes. E agora, por conta da saúde, eu não estava podendo fazer isso. Estava me deixando triste também. E aí eu lembro que teve um médico que eu perguntei, ele falou que eu não podia jejuar nem nada. E aí eu fui procurar outro médico, não satisfeita. E aí esse médico me deu uma estratégia para eu poder jejuar. E então eu tenho praticado isso, porque eu realmente quero me consagrar ao Senhor e realmente atingir um nível mais profundo no meu relacionamento com Deus. E mesmo com as minhas limitações, né? E algo muito especial sobre isso, né? E aí trazendo agora do óleo da alegria, que foi exatamente o que o Ulisses já adiantou, que o testemunho dele acaba sendo meu também, que realmente aquela semana eu estava mal e todo dia o Ulisses ia lá. Você está bem?
Daí não estava bem. Aí ela orava por mim. E todo dia ele ia lá. E aí, Ellen, hoje você está bem? E aí ele orava por mim. E realmente, chegou no final da semana, eu estava muito bem, eu estava muito feliz de verdade, assim. Então, os meus problemas continuaram lá, mas eu estava alegre no Senhor, né? E continuo alegre no Senhor, né? Então, não foi uma coisa temporária. E trazendo também a questão das bênçãos, né? Daquilo que aconteceu. Eu lembro que no dia da sala, aquele dia eu tive que lidar com muitos problemas, né, meus e de outros, e aquilo me deixou muito sobrecarregada. E eu lembro que eu cheguei na sala, eu estava estressada, eu nem queria participar. Aí a Suzana olhou para mim e perguntou: Ellen, você está bem? Aí eu dei um sorrisinho assim para ela e falei: não, estou estressada. Comecei a contar para ela, ela orou por mim. E aí aquela sala foi muito especial, porque realmente, né, o Kaique foi curado da enfermidade física que ele estava, mas eu me senti curada nas minhas emoções, assim, porque toda raiva que eu estava sentindo, todo aquele cansaço, aquela sobrecarga foi embora. Eu realmente me senti muito alegre, assim, né, de estar aqui. E o Léo fala, muitas vezes quando ele ora, né, quando a gente está aqui mais cedo, teve um dia que ele orou para que Deus restaurasse a nossa alegria no lugar de oração, e eu senti que Deus fez isso comigo, né. Então, no lugar de oração, a minha alegria foi restaurada. E algo assim, trazendo agora sobre essa comparação do vale de ossos secos, é que eu percebi que eu estava passando por esse vale, mas ouvir essa palavra foi como se o Espírito Santo, né, através da vida do Léo e dos meus irmãos que colocaram ela em prática, né, declarando isso sobre a minha vida, foi como se Deus estivesse falando para mim: profetize ao Espírito. Né? Então, você não está vendo, você não está sentindo, mas essa não é a realidade. Né? A realidade é um exército, né? É vida. E eu tenho feito isso desde então. E, às vezes, quando eu tenho alguma situação desconfortável, que antes eu tinha muito pensamento de incapacidade, automaticamente eu me lembro dessa palavra: o Espírito do Senhor soberano está sobre mim e me ungiu. E aí eu vou e enfrento. Né? Se eu estou triste, eu me lembro, né, que Deus, ele tem o óleo de alegria, né, para derramar sobre mim. E aí eu tomo posse dessa palavra. Então, antes aquilo que estava me fazendo mal estava me levando para esse lugar de desânimo, de desesperança. Hoje, em toda e qualquer situação, eu me lembro dessa palavra e eu me aproprio dela. Né? E eu realmente tenho vivido dias diferentes, assim, dentro de casa e pessoalmente, e declarado isso sobre a vida da minha família. Então, essa palavra me trouxe muita esperança. Né? Então, agora eu estou com expectativa. Né? Para mim, antes de agosto começar, para mim, meu ano já estava acabando. E agora parece que ele está começando, sabe? De verdade. É isso. Uau! Meu Deus, vamos lá, é isso. Tem gente aí? Então hoje nós estamos concluindo, irmãos. Isaías 61, a série, mas tudo continua na nossa vida, amém? Então abra sua Bíblia em Isaías 61. Antes que você fique sofrendo de ansiedade, a palavra não é como longa, como costuma ser. Hoje ela vai ser menor no tamanho, mas não diminui o seu poder, amém? Então, nós queremos encerrar, e faz todo esse contexto, esses testemunhos, essas lembranças, faz parte desse encerramento nosso. Então, Isaías 61, abra sua Bíblia e também o seu coração. Versículo 1, quem achou, diga: eu amo a Bíblia. Eu amo a Bíblia. O Espírito do Senhor, do soberano, o Senhor está sobre mim. Porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos para proclamar o ano aceitável do Senhor, ou o ano da bondade, ou o ano da graça do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes, e para dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa, em vez de o óleo da alegria, em vez de pranto, e um manto de louvor, em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados de justiça, plantios do Senhor, para a manifestação da sua. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas, que têm sido devastadas de geração em geração. Gente de fora vai pastorear o rebanho de vocês, estrangeiros trabalharão em seus campos e vinhas, mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministro do nosso Deus.
vocês se alimentarão das riquezas das nações, e do que era orgulho dela, vocês se orgulharão. Em lugar de vergonha que sofreu, o meu povo receberá o quê? Dupla honra. Em vez de humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará porção dupla em sua terra, e terá a alegria, não é passageira não, irmão, é alegria eterna, porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e toda a maldade. Em minha fidelidade os recompensarei, e com eles farei aliança eterna. Seus descendentes serão conhecidos entre as nações, e a sua prole entre os povos. Todos os que os virem reconhecerão que eles são um povo que? Abençoado pelo Senhor. É grande o meu prazer no Senhor. Regozija-se a minha alma em Deus, pois ele me vestiu com vestes da salvação, e sobre mim pôs um manto de justiça, qual noivo que adorna a cabeça como um sacerdote, qual noiva que se enfeita com joias. Porque assim como a terra faz brotar a planta e o jardim faz germinar a semente, assim o soberano, o fará nascer a justiça e o louvor diante de todas as nações. Palavra do Senhor. Irmãos, hoje, nesse encerramento, eu quero trazer para você, para todos nós, o centro da mensagem de Isaías 61. Quando o povo de Israel ouviu essa profecia do profeta Isaías, essa profecia ela continha o alvo de trazer esperança de um novo tempo para Israel, que estava no seu cativeiro babilônico, e não somente para Israel, mas essa mensagem ela é atual para hoje, para os nossos dias, como discípulos de Jesus. Essa profecia ela também se faz real nas nossas vidas, amém? Amém. Isaías 61 é um texto, como nós vimos aqui no testemunho, nas mensagens, que ele é muito rico em detalhes. Se a gente quisesse parar aqui, ficar um ano aqui, talvez em Isaías 61 dava para ficar. Mas a gente não vai fazer isso, né? A gente vai avançar aqui em outros textos, né? Mas é um texto muito rico de detalhes. Isaías 61, ela é uma profecia messiânica. Isaías 61, em seus dias, Isaías está profetizando sobre a vinda de Jesus. E não só relata sobre a vinda, mas Isaías 61 fala sobre o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança. Jesus, quando ele leu lá em Nazaré, na sinagoga, no sábado, Lucas 4, ele só leu a primeira parte do do ano da bondade. Ele parou ali, ele interrompeu. Então o texto continua trazendo a realidade dele para os nossos dias de hoje. Então Isaías 61 também aponta para a volta de Cristo. Ele vai voltar, irmão, né? Então, assim como ele veio, ele vai voltar, quem crê? Isaías 61 é um texto que contém esperança, cura. É um texto que tem restauração, restituição, bênçãos espirituais, bênçãos materiais, sociais para o povo de Deus. Porém, o centro da profecia de Isaías não é a bênção para o povo de Israel. O centro da profecia de Isaías não é também a bênção para mim e para você hoje, nos dias de hoje. Ou seja, o centro da profecia de Isaías 61 não era Israel e também não é a igreja hoje. O centro da profecia de Isaías 61 é o próprio Deus. Ele é o centro dessa profecia. E isso precisa trazer revelação para nós hoje, no último dia aqui dessa mensagem, que o centro das nossas vidas não é bênção, irmão. O centro da nossa vida não é as bênçãos de Deus, mas o centro das nossas vidas precisa ser o Deus que nos abençoa. É ao contrário. O centro da nossa vida precisa ser o próprio Deus. Quem está me entendendo? Toda vez que nós colocamos o centro nas bênçãos, nós depositamos a nossa fé, a nossa esperança naquilo que Deus pode nos dar, e não propriamente no próprio Deus. E isso nos leva a um caminho de desesperança, por muito incredulidade.
falta de fé no nosso dia, na nossa semana. Agora, quando passamos por tempo de provações ou tempos desafiadores, quando colocamos o centro da nossa vida na bênção, ou na vida boa, tranquila, isso nos leva a pensar que Deus não está conosco. Isso nos leva a pensar que Ele não é mais o Emanuel. Quem está me entendendo? Agora, quando nós passamos por provações, tempos desafiadores, tempos de crise, e colocamos o centro da nossa vida em Deus, Ele tem poder de trazer esperança a nós. Ele tem poder de restaurar a minha fé. Ele tem poder de transformar a minha vida. Ele tem poder de me tirar do cativeiro. Ele tem o poder de curar minha ferida física e emocional ou espiritual. Ele tem o poder de salvar a minha vida. O meu Deus tem poder para isso. Você está entendendo, senhor, não? E isso me enche de esperança. Isso renova a minha fé. Isso fortalece a minha vida. Agora, onde nós estamos depositando a nossa vida, irmão? Aonde está a nossa fé? Aonde está a nossa esperança? É nas bênçãos ou é no Deus que abençoa? Quem está me entendendo? Precisa ser em Deus, mais do que as bênçãos que Ele pode nos dar. Agora, quem é esse Deus de Isaías 61? Quem é esse Deus? E aqui no texto de Isaías, irmãos, nós começamos o texto falando: o Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque Ele me ungiu para levar a boa notícia aos pobres. E aí Lucas 4, quem lê esse texto? Jesus. Isaías está entrando num lugar aqui onde ele está profetizando como Cristo. E aí ele está falando a palavra de Cristo. E Jesus leu esse texto: o Espírito Soberano está sobre mim. E aqui ele fala do Espírito que desceu. Ele tinha acabado de vir do batismo, foi batizado, deserto, Jesus recebeu o Espírito. Ele era filho de Deus. E agora ele está relatando que o Espírito do Soberano, o Pai, está sobre mim. Então esse texto de Isaías 61, nós vemos a revelação de um Deus trino, que Ele é Pai, Ele é o Filho e Ele é o Espírito. E nós vemos aqui essa dança da Trindade acontecendo e sendo revelada a nós como igreja nos nossos dias, que Deus, Ele é Deus Pai, Ele é o Filho e Ele também é o Espírito. Você está entendendo, senhor, não? Aqui nós temos uma revelação em Isaías 61 do Deus que nós servimos. Quem é esse Deus? Ele é um Deus relacional. Ele é um Deus que é o Deus Pai, Ele é o Deus Filho, Ele é o Deus Espírito. Esse é o nosso Deus. Um Deus trino. Jesus está declarando isso agora. Isaías escreve citando isso. Tem gente aí? Quem é esse Deus? Segundo, quando a gente vai ler todo o capítulo, e a gente lê o capítulo aqui, irmãos, o profeta Isaías, na sua profecia de Isaías 61, ele coloca mais de 14 menções sobre Deus nesse capítulo. E aí ele começa: o Espírito do Soberano. Ele abre o livro, ele abre a profecia com o soberano, no versículo 1, e fecha no versículo 11, falando do soberano. E aqui nós precisamos entender que quem é o nosso Deus? Ele é soberano sobre todas as coisas. Deus, o Deus que nós servimos, Ele é um Deus soberano. Ele governa sobre o universo. Ele tem poder para mandar e desmandar. Você está entendendo, senhor, não? Ele tem poder para fazer qualquer coisa, até chover carne do céu, churrasquinho do céu para o povo que estava no deserto. O povo estava querendo carne e não estava comendo carne, estava só, Deus estava sustentando eles com maná, pão do céu. Não era o suficiente, eles queriam carne. Deus fez chover cordoniz, mandou vento daqui, vento de lá, e sustentou a vontade dele. Falou assim ainda, né? Que Deus depois Deus tem humor, né? E aí Deus olha para eles e fala assim: ó, vocês querem carne? Agora vocês vão comer carne até sair pelo nariz, né? Aí vocês querem, entendeu? Deus manda uma dessa, irmão, está lá na Bíblia. Quando eu leio esse texto, eu dou risada. Eu falei: Deus é sarcástico, cara, dá umas tiradas.
Você está me entendendo, senhor não? Deus é soberano. E aí, irmão, ele está dizendo, o Espírito do soberano, o Senhor. Aqui a palavra Yahweh, Yahvé, Deus se revelou como o Senhor quando ele estava tirando o povo de Israel do Egito com mão poderosa, e ele não mudou, irmãos, essa natureza de Deus. Deus é soberano sobre todas as coisas, ele pode fazer o que ele quiser sobre a sua vontade, o universo está nas mãos do nosso Deus, e ele também é o nosso Deus libertador, ele é o nosso Senhor, que age com mão poderosa, assim como ele agiu lá com Israel, no Egito, com Faraó, uma guerra ali, as pragas, né? A guerra dos deuses. O Egito, né, ali, os egípcios serviam, né, as moscas, serviam as rãs, né, tudo era Deus, e Deus começa a humilhar, guerra de titãs, né? Deus começa a dizer, é a mosca que é o seu Deus? Então vem cá, acabei com tudo, né? É o sapo? Então pronto, estou acabando com tudo. É a água? Pronto. Deus estava se mostrando ali, né, o Deus amostrado, né? Deus estava mostrando que ele era o Senhor, não o Faraó, não era os deuses do Egito. Deus é soberano sobre todas as coisas, e ele é libertador. Irmão, nós temos um Deus que pode nos libertar de qualquer tipo de cativeiro, de qualquer tipo de situação, ele tem poder. Quem está me entendendo? E aí ele está falando sobre proclamar, né? O Senhor me ungiu, então é o Senhor, esse Senhor que me unge. Ele está falando proclamar o ano da bondade do Senhor. Então esse Senhor que liberta, ele também é um Senhor bom, ele está libertando o povo, não é porque o povo merece. Quantos aqui lembram da história de Israel no Egito? Israel estava merecendo alguma coisa? Não estava. Deus começa a libertar Israel do Egito, irmão, é porque Deus tinha uma aliança com Abraão, é porque Deus tinha uma aliança com Isaac, era porque Deus tinha uma aliança com Jacó, é por isso que Deus liberta Israel do Egito, é por causa da aliança de Deus, porque Ele é bom. Você está entendendo, senhor não? Então, quando o texto está falando sobre proclamar o ano da bondade do Senhor, o nosso Senhor libertador, Ele é bom. Não é por eu merecer que Deus vai fazer, irmão. Não é por conta da bondade de Deus, Ele é bom. Ele é bom. Amém? Quem está me entendendo? Nós servimos um Deus bondoso. E aí o texto está falando sobre o dia da vingança do nosso Deus, falando sobre nós sermos plantio do Senhor. Então, irmão, não é uma obra que você vai fazer na força do seu braço, é Ele que vai te plantar. Se você tem problema com inconstância, se você sofre, né, com isso, né, você precisa descansar também em Deus, e querer e buscar que Deus te faça constante, que Deus te plante. É Ele que nos vai fazer esse plantio, esse carvalho de justiça. É uma obra de Deus converter o meu coração. Quantos aqui que já tiveram vontade de fazer a vontade de Deus e não conseguiu? Entendeu? Então aqui, quando Isaías está falando, Isaías 61, Isaías 60, ele fala também dessa obra que Deus vai fazer por intermédio do seu Espírito na vida da igreja. E o meu lugar e o seu é de entrar nesse lugar de descansar no nosso Deus bom. De falar, Deus, faça isso na minha vida, eu quero ser plantado pelo Senhor, planta a minha vida aqui, eu quero frutificar, eu não quero que nenhuma crise, algum problema, me tire da tua presença. Quem está me entendendo? Eu não quero ser roubado na minha fé, eu não quero ser enfraquecido, Senhor, me planta, né? Então, é essa a revelação de quem é o nosso Deus, irmãos. E aqui o texto de Isaías tem 14 menções de quem é o nosso Deus. E aqui eu queria trazer, né, no finalzinho do texto, ele vai falar sobre ministros, sacerdotes, mas ele traz algo aqui, ó, sobre um povo abençoado pelo Senhor. É grande o meu prazer no Senhor, regozija-se a minha alma em Deus. Assim ele conclui, o soberano, o Senhor, fará nascer a justiça e o louvor diante de todas as nações. Irmãos, quem vai fazer se cumprir Isaías 61 é o próprio Deus. Deus é um Deus bom. Quem é o nosso Deus? Deus é um Deus bom. O título dessa mensagem de hoje, no último dia dessa série,
que quem faz todas essas coisas não sou eu, graças a Deus. Não é pelo meu merecimento, graças a Deus. Mas quem vai fazer tudo isso é o meu Deus. E Ele é um Deus bom. Nós não devemos seguir as bênçãos, nós devemos seguir um Deus que abençoa. É isso que vai ser o testemunho para as nações. Um povo que tem um Deus abençoador. O foco todo da profecia de Isaías é apontando para Deus. Quem Deus é. Nós precisamos lembrar nos nossos dias que o nosso Deus é um Deus bom. O ano da bondade do nosso Deus. Jesus, em Lucas 4, Ele é o cumprimento da bondade do nosso Deus. Não existe algo melhor do que Jesus. Quem está me entendendo? O que nós podemos receber melhor do que Jesus? Jesus é a expressão do melhor de Deus para a minha vida e para a sua vida, para a nossa casa, para a nossa vida, para a nossa nação, para essa cidade, para as nações. Jesus é a exemplificação da bondade de Deus. Deus separou o seu melhor para nós. Jesus é a bondade, a expressão da bondade do Senhor para as nossas vidas. Tem gente aí? O nosso Deus reservou o melhor. E é Jesus quem envia o Consolador, o Espírito Santo. Então o texto de Isaías está falando que ele recebeu, Jesus recebeu, ele foi ungido. Só que em Atos capítulo 2, Jesus, ele fala que, no capítulo 1, que é necessário que ele vá para que ele envie o Consolador. E em Atos 2 nós temos o Espírito vindo por conta, não da oração da igreja, mas é por conta que Jesus e o Pai enviou o Espírito. Você está entendendo, senhor, não? Então não é uma obra que depende do homem, é uma obra que depende totalmente de Deus. Então Isaías 61 é nós lembrando que Deus é o centro da nossa vida. Irmãos, Ele é o nosso bom Deus. Você pode descansar o seu coração, você pode descansar e depositar a sua esperança em Deus. Deus é um Deus bom, é Ele que nos abençoa, é Ele que nos encoraja como o Espírito Santo, o Consolador, é Ele que nos traz a alegria, é Ele que nos traz o consolo, é Ele que nos liberta, é Ele que vai nos curar, é Ele. Ele é um Deus bom e pronto. Faz sentido? Esse é um atributo de quem Deus é. Então, nesse último dia da série de mensagens que nós estamos fazendo, quero encerrar aqui, queria pedir para que você que se colocasse em pé no seu lugar junto comigo. É que nós precisamos dessa revelação de um Deus que é bom. Então vê Isaías 61, vê sobre o ano do jubileu, vê sobre a importância dos votos e da consagração, ver sobre o óleo da alegria, ver sobre as 15 bênçãos contidas em Cristo em Isaías 61, precisa nos apontar para a mensagem de hoje. Nós precisamos conhecer um Deus que é bom. O jubileu é o ano da bondade desse Deus. É Ele que é bom. É Ele que pode nos abençoar. E o centro da sua vida, irmão, não pode ser a bênção. O centro da sua vida precisa ser um Deus que pode te abençoar, um Deus que é abençoador. É isso que suscitou esperança em Israel. Essa mensagem foi tão eficaz e precisa ser tão eficaz a nós, porque devemos ter essa revelação nesses dias de hoje, de que o Deus que nós servimos não é um Deus mau, Ele não é um Deus infiel, Ele não é um Deus desleal, Ele não é um Deus que nos abandona. Não, Ele é um Deus bom. Ele é um Deus bom. Irmão, em 2015, há 10 anos atrás, eu fui para a minha primeira viagem missionária para fora do país, eu fui para o Haiti. Irmãos, eu andei naquela nação, o Haiti, logo depois de 2010 ali, que teve o terremoto. Tristeza, tinha muito desastre. O Haiti hoje acho que deve estar até pior do que em 2015. Mas em 2015 estava muito triste aquela realidade. Eu vi uma geração, uma nação inteira de órfãos, porque os pais morreram ou muitos pais abandonaram seus filhos. E lá no Haiti, o orfanato era igual escola aqui no Brasil. Então você tinha várias escolas, de crianças órfãs, entendeu?
vários orfanatos cheios, lotados, né? Era comum ver orfanato lá no Haiti. E na primeira semana que eu fiquei lá no Haiti, no orfanato que nos acolheu, eu lembro daquele orfanato, e naquele orfanato nós não tínhamos quase o que comer. Foi escasso ali, estava quente, não tinha como lugar direito para dormir, a gente dormia num quadradinho menor do que esse, mais de 16 pessoas, mulher para um lado, homem para o outro, né? Até marido e esposa ficava separado cada um lugar, porque não tinha lugar, né? A energia acabava às 6 horas da tarde e não tinha mais, cara, não tinha onde carregar celular, não tinha nada, não tinha sinal, não tinha nada, né? E eu lembro ali que para dormir, colchão, banho, era um balde de água para cada 5 pessoas tomar banho, né, de canequinha, inclusive mulheres lavaram os seus cabelos, né? Uma semana inteira, assim, escassez purinha, né? Comida, né, a gente comia ali, né, o que dava para comprar, a gente estava com a equipe sem dinheiro, né, o dinheiro da nossa equipe, aí os missionários aí, né, nosso dinheiro ficou preso no Brasil, então a gente estava sem dinheiro, né? A gente só tinha um pouquinho de dinheiro lá e comprava, e era um pacotinho daqueles pequenininho que vem 3 bolachas, né? E vinha 3 bolachas de um lado e 3 bolachas do outro, era um daquele para 6 pessoas, ou seja, uma bolachinha pequena para cada um, né? E comendo o que tinha, né? Quase nada, bem escasso mesmo, e esse tipo de banho, calor, né? E a gente passando ali uma semana, passei 2 meses da minha vida ali no Haiti, vendo esse tipo de realidade, de abandono. E o que mais me marcou no Haiti, o Haiti, né, por ser uma colônia de exploração francesa, o idioma oficial da nação é o francês, porém, entre o povo eles falam o crioulo haitiano. E o francês, eles não gostam de falar o francês, né, o crioulo, né? O haitiano gosta de falar o crioulo haitiano, mas ele fala formalmente o francês. E no francês, Deus é Dieu. E bom é bom, né? Bom, só que com N, né? Só que para o crioulo, né, para o Haiti, em crioulo haitiano, a expressão de Deus, quando falar o nome de Deus, ele não fala só Dieu ou atribui bom a Deus. Não, ele fala bon Dieu, é tudo junto. Então, toda vez que um haitiano vai se referir a Deus, ele fala o bom Dieu. A revelação que um haitiano tinha era de um bom Deus. E eu via todas as noites, eu naquele quarto, as crianças indo verem a gente dormir, e o evento deles era nos ver dormir. A porta ficava cheia de crianças, esperando a gente dormir. A gente acordava, as crianças estavam lá, a gente ia dormir, as crianças estavam lá. O haitiano feliz, alegre. A cama deles era tipo uma triliche desse tamanho. Dormia um aqui, um no meio, outro do lado, um assim. Só parecia uma caixa. E a revelação que ele tinha de Deus é o bom Deus. E aquelas crianças dançavam. O culto deles, o domingo, que a gente fazia culto com eles, tinha hora de início, mas não tinha hora para acabar. Muitos vinham dos vilarejos, dos lugares, das cidades, para cultuar o bom Deus. Um culto cheio de dança, de festa. E aquilo começou a encravar no meu coração a revelação de um Deus que é bom. Independente da situação de crise, o haitiano olha para Deus e enxerga um bom Deus. Hoje o Haiti está bem desafiador, a história do Haiti. Mas, irmãos, o que eu e você precisamos hoje é ter uma revelação que nós servimos a um bom Deus. A um Deus que no seu caráter, no seu atributo, Ele é bom. Habita a bondade em Deus. Em Romanos 12, Paulo vai falar para a igreja de Roma, para que eles possam apresentar a sua vida em adoração a esse Deus e experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quantos aqui desejam isso? Levanta suas mãos no seu lugar. Papai, nós queremos olhar para Ti nessa manhã. Esse início de tarde,
Nós queremos, Senhor, crescer nessa revelação de que o Senhor é um Deus bom. Deus, nós estamos encerrando essa série hoje de mensagens da igreja do ano da bondade do Senhor. Oh Deus, que o Senhor revele o quanto o Senhor é bom para cada um de nós. Senhor, que tanto no dia bom ou no dia mau nós possamos enxergar o bom Deus. Deus, que essa série de mensagens ecoe nos nossos corações e a Tua palavra crie raízes no nosso coração. Senhor, assim como o Senhor trouxe essa revelação para o povo haitiano, que o Senhor também traga para nós como povo brasileiro. Que o Senhor é um Deus bom. Que nós servimos a um Deus que é bom. Um Deus que habita a bondade. E, Senhor, nos permita ver a bondade do Senhor nesse ano de 2025. Nos permita viver a bondade do Senhor amanhã, na nossa segunda-feira. Senhor, que a segunda-feira comece com a revelação da bondade do Senhor a nós. Senhor, que a terça continue assim, e assim sucessivamente todos os dias. Senhor, que nós possamos crescer na revelação da Tua bondade, a bondade do Senhor. Oh Deus, que nós possamos lembrar em todos os dias que nós servimos a um Deus que é bom, a um Deus bom, a um Deus que nos abençoa. Deus, que a nossa vida não seja perseguir as suas bênçãos ou aquilo que o Senhor pode nos dar, mas que a nossa vida seja em perseguir ao Deus bom, a sua bondade, a você, Senhor. Que a nossa alegria seja realmente o Senhor. Em nome de Jesus, nos faça crescer nessa revelação. Em nome de Jesus.